Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês um assunto muito importante aqui, principalmente falando sobre essa fase incrivelmente ruim do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo que foi humilhado pela equipe do Náutico ontem lá no Estádio dos Aflitos e agora, mais uma vez, vai precisar escalar a montanha, juntar os cacos e se organizar de fora para dentro de campo. Essa semana que vai iniciar vai ser uma semana muito importante para o Clube do Remo, para o futuro do Clube do Remo. Eu vou estar explicando para vocês o porquê. E vou explicar também para vocês aí o que a gente pode fazer para tirar a equipe azulina dessa situação, para que o filme do rebaixamento à Série D não se repita e que esse pesadelo comece de uma vez por todas a começar a diminuir. A situação do Remo é muito, muito preocupante, delicadíssima, e só um milagre poderá tirar a gente dessa situação. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente. Esse vídeo que tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet do Brasil. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo, e você também pode conhecer o espaço que fica lá na Vila Container, na Avenida Magalhães Barata, número 62, espaço climatizado para você levar os seus amigos e resenhar, saboreando o melhor chopp do Pará. Bom, pessoal, mais uma semana que vai começar, de muita preocupação para o Fenômeno Azul, de muito desespero com a situação que a gente está vivendo na Série C. Ontem, mais uma vez, o Remo perdeu aí na competição. A 4ª derrota em 6 jogos. O Remo, inclusive, nesse momento, tem a mesma campanha de 2023. A diferença é que o Remo, ano passado, começou com 4 derrotas, depois venceu uma e empatou outra. Então, na 6ª rodada, o Remo estava com os mesmos 4 pontos que ele está nesse ano. A diferença você já sabe, né? O time do ano passado era uma equipe melhor tecnicamente, mais confiável, chegou a jogar um bom futebol em certo período da temporada, diferentemente da equipe atual, onde o elenco como um todo tem sérios problemas e o Remo está longe de ter pelo menos um time titular, o que dirá um elenco qualificado. E assim, gente, a gente está o tempo todo aí, né, revoltado nas redes sociais. Eu já gravei aqui o meu pós-jogo ontem, falei, acho que o que todo mundo sabe o que está acontecendo no Remo, né? Não disse nenhum absurdo aqui ontem. Mas o que fazer para mudar essa situação? Porque eu entendo que só ficar também na internet não vai resolver, né? Só ficar reclamando na frente de uma câmera não vai resolver. Atitudes precisam ser tomadas. E o que é mais importante hoje? Para a gente, por exemplo, nós torcedores. É claro que é a instituição, o futuro do Remo. Ninguém quer ver o Remo jogando novamente a 4ª divisão. Ninguém. Então, o que é mais importante hoje é o Remo se recuperar num curto prazo na Série C e começar a vencer suas partidas. Mas, para que isso aconteça, muita coisa precisa mudar internamente, vocês sabem disso. Hoje, inclusive, eu fiz uma postagem criticando, né, o trabalho do Sérgio Papelinho, que vocês sabem que é um trabalho muito ruim. Chegou aqui no Remo com uma expectativa altíssima para fazer um bom trabalho, mas na prática ter sido um desastre, não só com os critérios de contratações, mas também com as suas falas infelizes, tá?
Aí a galera foi lá e comentou o seguinte: ah, mas qual foi o executivo que deu certo aqui em Belém? Não é exclusividade do Papelinho. Eu concordo. Não é exclusividade do Papelinho. Mas o Papelinho foi contratado e ele fez parte de um plano de gestão, né? Era o plano de campanha do Tonhão nas eleições, para justamente profissionalizar o futebol. E ele não fez isso. O Remo segue indo ao mercado da bola sem fazendo as contratações sem ter um pingo de critério nas mesmas. Mas para que isso possa começar a mudar, depende da pessoa que hoje, na visão de todo mundo, não vai tomar atitude para que isso aconteça, que é o presidente Antônio Carlos Teixeira. Só o Tonhão pode tirar o papelinho aí da figura de executivo, pode, digamos que, reestruturar o departamento de futebol, trazendo outras pessoas para colaborar, mas pessoas, claro, que entendam de futebol, quem sabe contratando outro executivo. Isso acontece em outros clubes do Brasil, tá? Mas não sei realmente se ele vai ter essa capacidade. Primeiro porque ele é amigo do Papelinho. Ele é amigo do Papelinho e, pelo que a gente sabe, aí, o Papelinho veio para 3 anos, para os 3 anos da gestão Tonhão. Segundo, que o Tonhão não tem essa capacidade, pelo menos que a gente está observando, de bater lá, né, na mesa e dizer, bora mudar tudo isso aqui. Até porque o Tonhão não tinha essa capacidade, o Tonhão não tinha essa como é que posso dizer, essa personalidade como presidente. Ele já demonstrou isso, não tem essa capacidade de fazer isso como presidente. E na minha visão, acho que na visão de muita gente também, ele está tranquilo porque politicamente ele está ali garantido como presidente do Remo. O que pode mudar? O que pode fazer com que as coisas mudem dentro do clube do Remo? É justamente o Tonhão perder a força política. Isso pode acontecer apenas com os conselheiros decidindo para que isso aconteça. Indo lá, fazendo o requerimento junto ao Condel, que tem a presidência do Fábio Bentes, mas se a maioria do Condel decidir, tem a possibilidade sim de afastar o presidente do clube do Remo. Essa é uma possibilidade. Inclusive, amanhã vai ter outra reunião aí para aprovar, inclusive, as contas do presidente, ex-presidente do clube do Remo, Fábio Bentes, que hoje é presidente do Condel. Ou seja, tudo que está aparelhado no Remo hoje, em termos de poder, que o Tonhão sucedeu o Fábio, né, tem tudo a ver também com o aparelhamento que existe hoje no Condel. Então, se o Condel não quiser mudar, o Remo vai continuar com o Tonhão na presidência, tá? Porque o Condel tem esse poder, mas se os caras não quiserem e seguirem aparelhados com o Fábio Bentes, nada vai mudar. A outra alternativa, que aí eu acho também difícil por conta de ego, por conta de política, né? É o Tonhão reconhecer o erro, vir a público dizer: quem são os remistas que podem me ajudar nesse processo para tirar o Remo dessa crise? Será que ele vai ter essa humildade de reconhecer o erro, de reconhecer que não está fazendo um bom trabalho, de reconhecer que ele está falhando como presidente e aceitar a ajuda dos grandes remistas, aqueles que querem ajudar a instituição e não ficam pensando só politicamente, é porque as eleições no Remo serão só em 2026? Será que ele tem essa coragem? Ele, com certeza, se ele fizesse isso, ele traria o torcedor para perto novamente. Por quê, gente? Porque o Remo precisa nesse momento de união. De união. Existe também outra possibilidade que eu também acho que é muito difícil. Sabe qual? Os jogadores do Remo virem a público e falar: olha, tá faltando isso, isso, isso e isso pra gente. A gente não tá conseguindo trabalhar porque tá faltando essa situação aqui. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa que a diretoria apareça e resolva nossos problemas. Mas aí eu também acho muito difícil, sabe por quê? Porque hoje, para esse elenco atual do Remo, falta personalidade e identificação com o clube. E, gente, por que eu tô falando isso? Porque no momento que o Remo estava passando por uma crise muito parecida com essa, em que o presidente estava perdido e a gente precisava fazer alguma coisa, senão a vaca iria para o brejo mais do que nunca, foi em 2015, o ano em que a gente conquistou o acesso para a Série C, naquele inferno que foi 2015.
em que o Remo começou muito bagunçado, o Minoa perdido no futebol, os jogadores com atrasos salariais. E se vocês lembrarem do jogo que a gente eliminou o Paysandu na Copa Verde, nos pênaltis, de uma entrevista do Ilailson depois do jogo, em que o Ilailson teve personalidade, deu entrevista e disse: a gente está abandonado aqui, nós estamos largados e alguma coisa precisa ser feita. E eu tenho certeza que aquela entrevista fez com que as coisas internamente mudassem, porque teve lá um movimento, né, em que o Minoa perdeu a força política dele, deixou o cargo, veio uma junta governativa, na época era Manuel Ribeiro, era André Cavalcante, era Fábio Bendes, era Dirson, né? E o Remo conseguiu se organizar, perdeu, é verdade, o título da Copa Verde para o Cuiabá, mas conseguiu ser campeão paraense, teve ali 2 meses até o início da Série D e se organizou para fazer a competição ali nacional e conquistar o acesso com Cacaio, Eduardo Ramos e companhia. Mas por quê? Porque teve uma personalidade do elenco, teve o reconhecimento interno de que ou mudava a presidência, né, ou o Remo iria se afundar mais do que nunca. E assim, atualmente, como eu falei, a questão política tem sido o grande problema do Remo, porque o Remo se aparelhou com um grupo político que quer se perpetuar, ou pelo menos ficar um bom tempo no poder. E os conselheiros, pelo que a gente já observou, a grande maioria está com a atual gestão. Então, ou tem uma união, ou tem realmente um trabalho do Conselho Deliberativo do Clube do Remo para pedir explicações do porquê que o departamento de futebol está tão perdido, ou, meu amigo, a gente vai seguir na mesma. E aí não adianta o torcedor ir para frente do Baenão, ir para frente da sede protestar, porque esses caras não escutam a torcida. Eles não escutam a torcida. Para eles, o que decide politicamente é esse grupo político aí. São essas pessoas, que são sócios remidos, proprietários e os próprios conselheiros. É esse grupo de pessoas que, para eles, é importante para decidir a vida política do Remo. Então, ou muda dessa forma, ou a gente vai caminhar passos largos para a Série D. Inclusive, já fiquei sabendo também que tem uma movimentação, tá, de pessoas que querem colaborar com o Tonhão, inclusive pessoas que participaram da última eleição, de conversar primeiramente com o Condel e depois convidar o Codir. Mas o Tonhão é um cara isolado, não quer conversar com ninguém, segue escondido aí, não dá a cara a tapa e, pelo visto, não vai assumir a culpa da fase que o Remo está vivendo. E em cima do papelinho, se fosse talvez qualquer outro dirigente, ele já tinha saído, já tinha sido demitido ou já tinha pedido a conta, né? Porque ele só tá no Remo ainda por conta da amizade que ele tem com o Tonhão e pelo poder que o Tonhão deu a ele. O papelinho hoje é que dá as cartas no futebol do Remo. Dá as cartas no futebol do Remo porque o Glauber Gonçalves, que é vice-presidente, é um cara que fez parte da gestão do Fábio, né? Então um cara que está ali, digamos que politicamente também, e ele entrou por conta do que ele fez com a gestão do Fábio Bentes, e o Milton Campos, que era o presidente do Condel, né, e uma movimentação política virou também vice do Tonhão. Então, hoje o futebol do Remo, quem decide realmente é o papelinho, cara. Ele que dá as cartas, ele que negocia com os jogadores, ele que negocia aí, que a gente sabe, com o treinador também. Então, ou esses caras conversam, entendam de uma vez que vai ser importante fazer a limpa no elenco do Clube do Remo, dispensar quem não quer ajudar realmente, que não tem condições de ajudar. Tem 5 ou 6 jogadores fáceis aí que precisam sair também, assim como aqueles outros 5 que saíram, e reformular o elenco do Remo, cara. Tem que reformular o elenco do Remo. E claro, contratar jogadores que cheguem aqui e consigam render. Porque senão realmente vai ficar muito complicado e o rebaixamento vai chegar e vai bater na nossa porta. Hoje o Remo tem desempenho e pontuação de time rebaixado. O Remo só não está na zona de rebaixamento porque tem 2 equipes gaúchas que não estão com 2 jogos a menos, 3 jogos a menos, e tem equipes também que ainda não jogaram na rodada e se ganharem vão ultrapassar o Clube do Remo. E eu acho bem difícil
O Remo contar com a sorte de ter ali 4 equipes piores do que ele na Série C. Aí é brincar com a sorte realmente. Só do Remo não classificar para a segunda fase já é uma grande vergonha e o planejamento já vai ter dado errado. Gente, não aceitem dizer para vocês que o planejamento está correto, que o planejamento está ok, não. Porque prometeram para você, torcedor, né, para nós, torcedores, que o Remo iria brigar pelo acesso. O Remo não está brigando. Então, se o Remo não classificar para a segunda fase da Série C, 2024 vai ser um fracasso. Deus o livre, então, se o Remo for rebaixado, que aí vai ser tragédia mesmo. Então, eu queria trazer essa visão diferente para vocês, aqui com a cabeça um pouco mais fria, da gente solucionar realmente. Da gente solucionar. A gente está proibindo de fazer protesto? Não. Eu só acho que vocês vão perder força à toa. Porque esses caras aí não estão nem aí se vai estar rolando protesto ou não. Não estão nem aí. Tá? Jogador, muito menos, porque o jogador só quer saber disso aqui, ó. Não tem nenhum jogador hoje no Remo, pelo menos. Quase. Não, nenhum eu vou exagerar também, mas 90% desse elenco aí não tá nem aí pra causa. O Remo é um time hoje sem identidade alguma com o seu torcedor. E é isso que deixa o Fenômeno Azul mais preocupado em relação ao nosso futuro. Então, ou o Remo muda nessa questão política aí, se une, né? É porque são 2 anos aí até a próxima eleição, mas não sei se o ego vai deixar ou a vaca vai pro brejo. Tenho certeza que ninguém futuramente quer assumir a presidência com o Remo na Série D. Gente, é momento de união, como foi em 2015, né, que todo mundo se uniu realmente ali para tirar o Remo daquela situação. Inclusive, depois teve até briga, né, política em 2016, grupo do Manuel Ribeiro, grupo do André Cavalcante, e o Remo, de novo, né, virou uma guerra política. O Fábio até tentou aglutinar isso, mas puxando a sardinha pro lado dele, né, pro grupo político dele. E a gente sabe o que está acontecendo agora por conta dessas atitudes que o Fábio tomou de, digamos, monopolizar ali o poder, e o grupo político dele está só prejudicando a equipe do Clube do Remo. Enfim, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, mas eu queria realmente bater nessa tecla aqui para a gente fazer alguma coisa realmente pela instituição, gente. Esquece Tonião, esquece Magnata, esquece Jader Gardelini, Renan Bezerra, Fábio Bentes, é pelo Remo, gente. Porque senão rebaixamento vai bater na nossa porta e aí, meu irmão, para sair da Série D de novo vai ser muito complicado. Bom, mais uma vez eu peço o like de vocês. Queria muito que vocês comentassem aí o que, é que vocês acham que o Remo precisa fazer para sair no curto prazo dessa crise gigantesca que ele está vivendo. Verifique também a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!